Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: ficante do nada parou de responder minhas mensagens. Ainda mandei 3 na esperança dele responder, sem sucesso. Excluí, mas estou sofrendo. Bom, veja bem, minha querida, o que aconteceu aqui com você é o que está acontecendo aos montes hoje em dia, hein, gente? Você conhece alguém, você conversa com essa pessoa, você começa a ficar com essa pessoa ela some, o ghosting, virou fantasma. Então, hoje em dia está acontecendo muito isso, viu, gente? Até porque a pessoa está conhecendo você e mais 5 ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa dessas 5, ela escolheu ficar mais sério, nem tô falando que namorem, resolveu ficar um pouco mais sério com essa outra pessoa. E aí então ela começa a se distanciar das outras. Essa é uma possibilidade. Porque a outra possibilidade é que ela não está se envolvendo com outras pessoas tanto quanto estava com você. É que com você, a hora que começou a querer, ela tá achando, né? O cara, por exemplo, tá achando que com você a coisa pode estar se aprofundando um pouco mais. Ih, já tô ficando há muito tempo, começou com algumas cobrancinhas aqui, isso aqui não vai rolar não. Então ele começa a se desvincular de você. Aliás, não é se desvincular, parece que foi indo aos poucos, né? Não, aqui não vai rolar mais. Pum. Você fez uma cobrancinha, você fala, pum, corta, não quero mais. O cara não quer absolutamente nenhum traço, nenhum sinal que possa configurar algo mais sério. Então, quando vem uma cobrancinha que começa a caracterizar algo mais sério no sentido de, nossa, caminha para um relacionamento, pessoa, ou na cabeça dele, e já começou a entender que a gente tem algo a mais. Pum, eu corto, eu descarto. Sabe como se fosse numa fábrica que estão vindo os produtos e aí tem aquele funcionário que é responsável por ver se está vindo com algum defeitinho, ele pum, joga fora da esteira? Então, apareceu uma coisinha que possa na cabeça dele representar que você esteja querendo algo mais, ele descarta. Então, ele descarta você e todas as outras que tiverem o mesmo comportamento. Então, não é que ele vai assumir alguém ou ter algo mais sério com alguém e aí ele se distancia de todas as outras que ele está falando. Não, ele distancia todas que de repente têm um comportamento de que querem algo a mais. Isso eu estou dando 2, tá? Possibilidades do que pode estar acontecendo lá no mundo dele. 2. Essa, né, dele ter conhecido e se aprofundado com mais alguém, e essa dele não querer absolutamente nenhum tipo de sinal que possa configurar uma relação amorosa. Mas agora falando de você, minha querida, quando alguém some sem dar explicação e a gente estava, né, se conectando, se envolvendo emocionalmente com essa pessoa, por mais que a gente não demonstrasse, porque não é porque a gente não demonstra que aquilo não esteja acontecendo. Por exemplo, não é porque eu demonstro estar calmo que eu não posso estar com um vulcão em erupção dentro de mim. Estou muito nervoso, mas eu não demonstro. Então, embora você possa não ter demonstrado que você estava de fato criando expectativas para uma relação com essa pessoa, não significa que você não estivesse. E o fato da pessoa então sumir causa e traz um impacto em mim, traz um desconforto, traz uma angústia, traz uma dor. Sim. Então, não é sobre a ausência da resposta, sabe? Muitas vezes é sobre o sentimento de ser descartado. E sim, descartado. Igual o exemplo que eu dei dos produtos vindo na esteira e eu jogo, não quero. Então, assim, de maneira abrupta, não teve um sinal, não teve uma conversa, não teve um diálogo, simplesmente me descarta.
de um segundo para o outro. E muitas vezes isso mexe com o nosso eu, mexe com o nosso ego, porque mexe com o ego no sentido de que o que mais machuca muitas vezes não é a ausência da pessoa. Afinal de contas, é um ficante, né? Nem tinha grandes... não estava me aprofundando com ele, criando, grandes expectativas de um relacionamento. Então nem tem também como eu ter criado tanta coisa em cima da pessoa. Mas o que mais machuca, portanto, então não é a ausência da pessoa. Eu nem criei tanta coisa em cima dele assim. Mas a sensação de não ter significado nada para ela. A ponto de me descartar de hoje para amanhã assim, ó. Então assim, essa sensação mexe com o ego. Nossa, né? Eu não signifiquei nada para ela. E claro, não é? Mexe com a percepção que eu tinha também. Porque assim, parecia que a pessoa gostava de mim, mandava mensagem, me convidava para sair, fazer. Então, dependendo da configuração da relação, isso dá uma bugada no meu cérebro. Porque às vezes o cara demonstrava muito interesse e simplesmente agora some. Então, quanto mais interesse a pessoa mostrava, mais bugado o meu cérebro fica quando a pessoa some. Mas, minha querida, tá vendo? Eu não tenho que ficar achando que então o problema sou eu. Eu não signifiquei nada para ele. Eu não tenho que ficar com isso girando em cima de mim. Porque, na verdade, um comportamento desse fala muito mais sobre ele do que sobre você. Isso aqui parece respostinha pronta, mas é a verdade. O exemplo que eu dei de pessoas que quando está surgindo algo minimamente que possa significar uma relação, eu descarto. E por que eu faço isso? Porque eu não tenho maturidade emocional para lidar com conexões amorosas. Eu sou imaturo emocionalmente. Por isso que eu descarto assim de hoje para amanhã. Então, na verdade, tá vendo? O problema está em mim. Eu não tenho maturidade emocional para lidar com emoções, para lidar com sentimentos. Posso ter traumas, ideias equivocadas sobre relacionamento. Então eu pratico a autossabotagem. Então você tá vendo? Essa atitude fala muito mais sobre ele do que sobre você. O fato de você ter mandado mensagem, né? Mandei 3 mensagens na esperança dele responder. Você colocou aqui. Então, veja bem, isso, minha querida, o fato de ter mandado mensagem, então eu me humilhei, André, fiquei mandando mensagem para ele, eu me humilhei. Agora, a gente pode olhar isso a partir de uma outra ótica. Não, eu não me humilhei. Eu apenas agi com sentimento. Eu estava acostumado com a presença da pessoa, eu estava acostumado a gente conversando. Então, eu agi com sentimento, enquanto ele agiu com fuga. Entendeu? Então, eu estava me humilhando? Não, eu estava agindo com sentimento. Ele agiu com fuga. Ou seja, quem foi o covarde da história aqui? Então não tenho que ficar me martirizando. Eu me humilhei, mandei mensagem. Não foi isso. Eu deveria ter entendido que o silêncio já era uma resposta, não precisaria ter mandado mais mensagem. Então, se eu cheguei nessa conclusão de que o silêncio já era uma resposta, eu não deveria ter mandado mensagem, então eu tirei as aprendizagens para uma próxima. Tá vendo, gente? Eu não tenho que ficar regurgitando isso, porque não sei o que, ficar remoendo isso. Não. Cara, numa próxima isso não vai acontecer. Eu já vou entender o silêncio como resposta. Mas nessa, tá vendo? Eu estava agindo com sentimento. E tá tudo bem. Então, André, eu excluí ele, como você disse aqui, mas estou sofrendo. E sim, né? Esse sofrimento é porque, queira ou não, e como eu disse, quanto mais a pessoa demonstrava que gostava de mim, que fazia questão de estar comigo, quanto mais isso acontecia, mais bugado eu fico. Porque aí vem a sensação de, então o que está acontecendo? Por que a pessoa... Como assim? E tem que ver também a sua história. Às vezes, essa situação, ela faz link com outras situações que eu possa ter vivido na infância. Por exemplo, eu fui rejeitado na infância, fui abandonado na infância, tenho experiências que foram traumáticas para mim. Então, essa sensação de agora, muitas vezes ela é realçada, porque ela linka com situações do passado. Então eu tenho que também estar atento a isso. E agora, minha querida, eu sigo em frente, entendendo? Tá bom? Olha lá, agora eu excluí e agora eu vou encerrar esse ciclo mesmo, tiro as lições, as aprendizagens dessa situação aqui e vamos embora. E eu coloco o ponto final e deixo isso para trás e não fico aqui remoendo, achando que o erro é meu. O problema do ghosting, o problema da pessoa que some, é que a pessoa que ela fica achando que o que eu fiz de errado. Esse é o problema do ghosting.
Cara, eu tenho que ficar procurando erro em mim. Aliás, por que eu procuro erros em mim? Se eu procuro erros em mim, a minha autoimagem está adequada? Será que a imagem que eu faço de mim mesmo está equilibrada? Eu tenho tendência a ver erros em mim? Por que o outro não pode ter errado? Por que, né? O problema está nele que fugiu. O problema não está em mim que ficou. Então por que eu fico buscando coisas que eu possa ter feito, que fizeram então com que ele fosse embora? Não, ele foi embora por causa de coisas que estão nele. Muitas vezes, como eu disse anteriormente, traumas, imaturidade emocional. Então são coisas que estão nele, não fui eu que fiz. E aí você poderia vir com aquela questão. Mas você mesmo disse, André, que se eu fiz às vezes uma cobrancinha e ele associou que aquela cobrancinha tá ligado a uma relação amorosa, ele já saiu da minha vida. Pois é, ele fez isso com você e com todas as outras que podem ter feito essa cobrancinha. Então, se eu não tivesse feito, ele estaria comigo até hoje. Estaria nesses moldes, onde ele praticamente te usa. Ele não quer nada sério, porque ele está cheio de problemas emocionais. Ele tem grandes problemas com qualquer coisa que caracterize uma relação. Então, assim como ele se afastou de você e de todas as outras que possam ter feito uma cobrancinha. Então, o problema não está na sua cobrancinha. O problema está nele que não suporta nenhum tipo de situação assim. A imaturidade emocional dele. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.